Recebemos hoje aqui o Dr. Marcos Lima, administrador de empresa, advogado, especializado na área ambiental, ex-secretário de Meio Ambiente. E vamos ter uma conversa hoje sobre um assunto muito polêmico, não só aqui em Petrópolis, mas em quase todas as cidades cortadas por rios, lagos, etc., que é o problema da proteção da faixa marginal dos rios. Doutor Marcos, eu, há coisa de 2 anos atrás, participava do CRPD e tivemos, assim, uma palestra em que os convidados eram os 2 promotores públicos, o federal e o estadual. O estadual, o doutor Paulo Roberto Valim, e o federal, o doutor Fabiano, na ocasião. E o assunto era exatamente esse. Era o Código Florestal, mais especificamente o que diz respeito à discussão do recuo dos 30 metros para rios que têm caixa até 10 metros. E, por outro lado, havia um artigo no Código em que a coisa não estava muito clara e dava a entender que se podia utilizar a própria legislação municipal e, no nosso caso, essa legislação permite que a gente afaste até 15 metros. Muito bem, os 2, ao mesmo tempo, fizeram seus depoimentos completamente divergentes, cada um defendendo uma tese, e nós saímos dali mais perdidos do que quando chegamos. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Esse depoimento ele é compreensível, né, em função de alguns conflitos que existem na legislação ambiental de hoje. Vale dizer que a legislação ambiental brasileira é realmente avançada, principalmente no que se refere aos princípios, né, internacionais de direito ambiental, mas existe um conflito especificamente com relação à questão de competência, né, e daí o problema que gera tantas discussões no que diz respeito à faixa marginal de proteção dos rios, que é protegida pelo Código Florestal, que é uma norma federal, datada de 1964, e que determina que as áreas, os rios de até 10 metros de largura, devem ter como faixa marginal de proteção, como área de preservação permanente, 30 metros de cada lado, né? Bom, aonde que está o conflito? O conflito existe no sentido de que a Constituição de 88, que veio depois do Código, determinou no seu artigo 24 a competência legislativa concorrente entre União e Estados para legislar sobre assuntos de meio ambiente. E diz no seu parágrafo 1º que a competência da União deve se limitar a estabelecer normas gerais. Normas gerais são normas diretrizes, né, que devem ser aprofundadas nas legislações dos demais entes, no caso dos estados. E o Código Florestal, ao estabelecer uma metragem específica de proteção, de acordo com o entendimento de muitos, ele extrapola essa competência para estabelecer normas gerais. Porque, afinal de contas, se uma legislação estabelece esse nível de profundidade, de especificidade, não sobra nada para os estados legislarem com relação a isso. Então, a gente vê realmente um panorama, né, de 1964, ou seja, de uma época que existia uma diferença muito grande na distribuição da população mesmo no Brasil. Hoje nós temos 80% da população vivendo em área urbana, que não era o caso em 1964, e ao mesmo tempo também uma visão, né, econômica da época que era diferente e que realmente estava voltada para estabelecer regras para o Brasil como um todo, né? E a gente sabe que as situações específicas, né, geograficamente do país são muito divergentes, né? Cada lugar tem uma situação diferente. E talvez por isso, né, muitos defendem a tese de que as leis estaduais que deveriam estabelecer especificamente essa distância. Inclusive, o Estado de Santa Catarina, recentemente, promulgou uma lei, um código florestal específico deles, em desacordo com esses 30 metros do Código Florestal, que está gerando muita polêmica, e naturalmente isso vai acabar
no Supremo para definir quem está certo e quem está errado, mas é um indício de que realmente algumas coisas têm que ser ainda ajustadas no que se refere a essa distribuição de competências. Esse caso de Santa Catarina, eu acho até que nós temos uma situação muito parecida, porque na nossa Lupus, a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, ela permite que esse recurso seja de 15 metros, pelo menos está na lei. Agora, quando a gente fala de 30 metros, e você acabou de falar que o Brasil é muito grande e as situações divergem muito topograficamente, cada cidade tem uma situação completamente diferente da outra, também isso acontece com os rios. Quando a gente fala de 30 metros, é porque a maioria dos rios que cortam as cidades tem caixa pequena, de até 10 metros. Mas, na realidade, essa lei ela tem, vamos dizer assim, uma faixa progressiva. Quanto maior a largura da caixa do rio, maior a faixa de proteção, isso atingindo, acho que até 200 metros ou mais. Não é verdade? O que até é coerente, né? Faz sentido. Agora, deixando de lado essa questão dos 15, dos 30, do que seja, tem um outro aspecto que eu acho que também devia ser levado em conta. Quando se fala em proteção de faixa marginal, a gente naturalmente está se referindo a uma faixa que fica depois da margem do rio, onde deve se preservar uma determinada vegetação para que ela então venha com isso proteger o rio, proteger a encosta do rio, na verdade. Só que dentro da área urbana, o que se vê na maioria dos casos são muros de contenção em ambos os lados, determinando já a caixa do rio, protegendo essa encosta e logo depois uma faixa impermeabilizada com asfalto. Eu acho que isso aí não deveria ser levado em consideração, já que, vamos dizer, você pega às vezes uma rua onde 80%, 90% já é assim. E de repente vezes com os dois lados, às vezes os dois lados, asfaltado. De repente tem um terreno vazio, nesse terreno o indivíduo tem que afastar 30 metros. Não é uma certa incoerência? Muitos casos, eu defendo, acredito que as leis, de modo geral, elas têm que ser aplicadas usando também o bom senso, né? A gente não pode ficar só preso ao texto da lei, esse positivismo jurídico que chama, né? Uma coisa que, de certa forma, já está um pouco ultrapassado. Então, é muito importante, principalmente na área ambiental, onde as situações variam realmente de acordo com o local onde você está, tem que ser aplicado um bom senso, né? Então, como você falou, se você tem um rio, né, que já não tem mais aquelas características de proteção, porque já tem um asfaltamento na margem, tem uma rua passando, as margens do rio Tietê, por exemplo, né? Quer dizer, então você, em algumas situações, você encontra, você já não encontra mais aquilo que se visava proteger, né? Então, eu acho que nessas horas o bom senso deve se aplicar na hora de decidir essas questões jurídicas, porque o Código Florestal, por si só, ele não diz que a área urbana tem que ter um tratamento diferente. Então, se for aplicar a lei estritamente, a área urbana, o Código Florestal também se aplica, embora tem muitas decisões de juízes, mas isso, assim, interpretações de lei que se tenta aplicar o bom senso, que vão contra essa tese de que o Código Florestal se aplica à área urbana. Mas um exemplo de que realmente, né, existem conflitos e nessas horas é importante o bom senso, porque o meio ambiente é o que tem que ser, né, é o objeto principal das leis ambientais, é a preservação do meio ambiente para a coletividade. E muitas vezes, ao se aplicar uma lei estritamente ao pé da letra, você pode até nem estar protegendo o meio ambiente tanto quanto se você estivesse aplicando o bom senso. Né? É o caso, né, de uma área de terra muito grande, em que uma pessoa, um cidadão, né, proprietário, resolve construir uma casa num espaço pequeno proporcionalmente, e muitas vezes ele pode estar na área de preservação permanente. Aí o que acontece? Diante de uma negativa do poder público, né, ele, de repente, ele vai abandonar um terreno que pode ser aí 100 mil metros quadrados, por não poder construir 100, 200 metros quadrados, e ao abandonar, corre-se o risco daquele terreno todo, aquela área de preservação permanente toda, acabar sendo ocupada, né, pelo que a gente chama de cidade informal, que não vai pedir licença. Uhum. Então, eu acho que, né, nesse caso, tem que ser aplicado o bom senso, até para que se preserve o meio ambiente da forma como se deseja, da forma como a sociedade quer.
Eu vejo várias situações aí dentro disso. Uma delas é quando se refere a uma construção ou alguma coisa de utilidade pública que pode utilizar aquela área que o particular não pode. Por exemplo, nós temos casos aqui na cidade onde existem faixas marginais de proteção que foram ocupadas por algum órgão público que ali construiu um prédio de utilidade pública. O que é utilidade pública? Mais importante, é esse prédio que vai ter uma função pública ou é aquela área de preservação permanente? Na verdade, todas as duas são de utilidade pública, mas qual é a mais importante? A mais importante, pelos princípios do direito ambiental, é aquela que tem uma utilidade pública ampla, né? Que é o direito difuso, como é chamado, que é proteger o direito da coletividade como um todo, e não de uma parcela da população, né? Então, um instrumento público, um prédio ou algum aparelho de infraestrutura, ele vai atender uma parcela da população que está restrita, muitas vezes, a um bairro ou a um município, né? O meio ambiente como um todo, né, ele é de interesse de todos, né? Como diz o artigo 225 da Constituição, é um bem comum de todos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O que diz a Constituição. Então, esse todos é todos mesmo, inclusive além fronteiras, né, do país. Então, nessa dicotomia aí entre a utilidade pública específica na construção de um aparelho público ou do meio ambiente como um direito de todos, né, quem tem que ganhar é o todos, né? Então, não justificaria, nesse caso, você passar por cima de uma lei de preservação para, né, se instalar um equipamento urbano, né? Existem casos. Logicamente que você vai ter que conjugar, e mais uma vez, como a gente está falando aqui, tem que ter o bom senso na aplicação da lei, isso é fundamental. É claro. Agora, existem ainda outras situações também interessantes, como eu conheço aqui em Petrópolis, rios. Rios, não sei se pode ser chamado de rio, mas córregos, que você sabe que existe, mas ninguém conhece, porque eles são subterrâneos. Existe um riacho desse que passa ali na Floriano Peixoto e ninguém conhece. Ele passa por baixo de prédios, de casas, e ninguém conhece. E existe em outros lugares na cidade também. Aí o mais curioso é o seguinte: geralmente esses córregos vêm desde a nascente até quase a sua foz, subterrâneos, passando por galerias, recebendo esgoto da cidade inteira, completamente poluídos. De repente, um trecho desse rio é aberto. Está a céu aberto. Ali, 50 metros, 100 metros. Bom, em cima desse pequeno trecho se coloca toda a restrição da lei. Ou seja, ali não pode mais ser construído, ali não pode mais ser coberto. Não seria mais interessante permanecer como está o resto do rio, ou pelo menos, já que aquilo tem que ser preservado, mesmo que seja um trecho pequeno, então não deveria o órgão público fazer um tratamento de forma que aquilo voltasse a ser realmente um rio e não uma rede de esgoto? Com certeza. A situação ideal seria que o esgoto fosse coletado, né, antes que ele chegasse ao curso d'água. Não havendo essa possibilidade, como a gente, né, vê acontecer aqui em Petrópolis, com esse tratamento que tem sido dado aí ao esgoto, que ele, pelo menos, ele seja conduzido à estação de tratamento, né, e aí assim para ser tratado. Agora, realmente, como você falou, se você tem um curso d'água que ele, em determinados trechos, ele se transforma na rede pública de esgoto, né, no meu entendimento, quando ele aparece ao ar livre, ele já não pode mais ser chamado um curso d'água natural, né, porque ele está vindo de uma parte do sistema de esgoto da cidade. É uma questão polêmica, com certeza, e vai, como a gente está falando aqui, na hora vai prevalecer o bom senso. Se você tem 80% dele canalizado e ele aparece num 20%, né, é uma situação. Também, se você tem ele correndo ao natural na maior parte do tempo e um pedaço pequeno está canalizado, e vai ter uma outra situação. Eu me preocupa muito a situação de bom senso e critério. As pessoas costumam confundir. Às vezes são adotados critérios e nem sempre são com tomados bom senso, como bom senso, mas não são. E nós vamos deixar esse assunto para a segunda etapa do programa. Agora nós vamos dar uma paradinha.
Aproveitando aqui a visita do Dr. Marcos, uma certa situação me foi colocada nas mãos para que eu tentasse resolver. Nós fizemos algumas entrevistas aqui com proprietários de bens tombados. Foi o caso do Jean Charles, proprietário da Fazenda Samambaia. Depois o Miguel, que é empresário e proprietário também de uma casa aqui na rua Nilo Peçanha, e outras pessoas. Na primeira vez eu perguntei para o Jean Charles, vocês têm tantas reivindicações, mas eu não vejo eco, porque são reivindicações isoladas. Não seria interessante que fosse criado uma organização, uma associação, alguma coisa, para que vocês tivessem uma voz mais forte junto às autoridades? E ele achou uma boa ideia, eu coloquei isso também para o Miguel, depois para as outras pessoas, e acabou que eu coloquei o programa à disposição para que isso fosse criado. Aproveitando a visita do nosso convidado, eu fiz esse convite a ele, se havia interesse dele promover essa associação. E a resposta foi positiva. Você acha que realmente a criação de uma associação de proprietários de bens tombados, de proprietários de bens imóveis que, quer dizer, eles não necessariamente têm que ser tombados, mas que se encontram dentro de uma área de entorno, e você acha que essa associação traria realmente algum benefício para essas pessoas? Eu acho que não só para essas pessoas, mas falando especificamente do caso de Petrópolis, a preservação, né, do patrimônio histórico aqui de Petrópolis é do interesse nacional, né? Sim. Em alguns casos até um patrimônio da humanidade, enfim. Então, não só para o interesse das pessoas que são proprietários do bem tombado, como da sociedade como um todo. Até porque a gente imagina que os interesses são os mesmos, né? Os proprietários de bem tombados, da mesma forma, também têm como objetivo preservar o seu patrimônio, né? Que embora, né, existe essa questão da propriedade, né? A propriedade, e a gente sabe que a propriedade tem que cumprir uma função social. Quem é proprietário de um imóvel tombado, como uma casa na Rua Ipiranga, enfim, como vários exemplos que nós temos aqui na cidade, ele sabe que a sua propriedade cumpre uma função social, e então são duas, né, são duas linhas, né, que buscam essa defesa desse patrimônio. Então, eu acho que a melhor forma realmente de se conseguir garantir essa preservação é com a união entre eles, com certeza, porque muitas vezes as dificuldades, né, são semelhantes, né, e às vezes as soluções que cada um encontra pode ser aproveitada pelo outro, né? Então, eu acho que nesse sentido a associação ela pode ser benéfica, né? Muitas vezes a gente vê um bem tombado que está sendo utilizado e por conta dessa utilização ele está sendo preservado, né? Eu costumo defender que, assim, para se preservar é preciso que se use de forma sustentável, né, melhor do que simplesmente se abandone, tanto para o meio ambiente natural, né, quanto para o meio ambiente construído, né, o meio ambiente artificial, como também costumam classificar. Uma vez que você tem um prédio, um imóvel antigo, uma casa que está desocupada, que está vazia, ela passa também a perder um pouco o interesse, né, da população como um todo. Agora, quando você consegue dar um uso, como a gente vê, exemplo, na Rua Keller, vários daqueles imóveis que hoje estão sendo usados, né, como curso de idioma, vara da Justiça Federal, enfim, eles estão tendo um uso sustentável, quem está usando tem o cuidado de preservar, né, para o proprietário, que muitas vezes ele pode não ter o recurso para manter as reformas necessárias, para fazer a manutenção necessária, aquilo ajuda e a população ganha, porque você vai, como eu fui no dia 7 de setembro, dar uma volta, num dia maravilhoso que estava, dar uma volta pela centro da cidade, e você vê várias pessoas, turistas, passando e admirando esse patrimônio. Isso porque esse patrimônio está sendo usado, né? Então, eu acho que essa utilização, né, ela pode ser feita de forma sustentável. Sem dúvida, até porque muitos desses imóveis tidos como patrimônio histórico, eles são tombados externa e internamente. Então, não adianta você tombar um imóvel internamente se somente aquela família que ali reside vai poder aproveitar isso.
E aí não adianta você inviabilizar o uso do imóvel. Não, também não. Porque aí você não consegue a preservação. Né? Exatamente. Então, realmente, esse é um fator. Existem outros fatores também. Existem, com certeza, a maioria dessas pessoas, como você disse, querem preservar. Querem poder preservar. Mas nem todos podem. E eu acho que aí é que entra realmente a força de uma associação, né? Para tentar conseguir recursos para que esses imóveis, esses bens tombados, se tornem autossustentáveis. Com certeza, a resposta seria essa mesmo, como você falou, da autossustentabilidade, porque a gente sabe que hoje conseguir o recurso público às vezes é muito difícil, né? Então são pequenas soluções que podem, né, talvez um proprietário já tenha encontrado e que ele vai compartilhar com os outros e que vão, no final das contas, beneficiar todos. E como eu disse, vão beneficiar a população, a sociedade de modo geral, pela preservação daquele bem tombado, que acaba trazendo, no caso de Petrópolis, com certeza, traz um retorno econômico. Né? A situação das pessoas que hoje têm imóvel tombado não é a mesma que era 50 anos atrás. A economia do país mudou, né? A forma, a concentração de renda diminuiu, não é mais a mesma que era antigamente. Então, você encontra, em muitos casos, pessoas que antes tinham condições de manter um imóvel, né? O custo da manutenção, você que é da área sabe que também não é mais o que era antigamente. Então, hoje em dia, realmente, as pessoas que têm esses imóveis, eles têm muita dificuldade de manter. Então, é preciso que se tenha, como eu estou dizendo, ou que se dê uma utilização sustentável para esse patrimônio, ou que se exista realmente uma transferência de recursos do poder público para ajudar, né, na manutenção desses imóveis. Sem dúvida, o custo de um restauro é muito mais elevado do que uma simples reforma de qualquer outro tipo de casa. Mas, com relação a isso, a gente tem observado o seguinte: existem alguns benefícios, quer dizer, poucos que a gente conhece, pelo menos na área municipal. O município abre mão de 50% do IPTU para esses bens tombados, quer seja pelo governo federal, pelo governo estadual, não importa. Ele abre mão desses 50%. Mas isso não é automático. E mesmo assim é pouco. E, além de ser pouco, pelo menos é alguma coisa e essas pessoas têm direito, não é verdade? Só que, como não é automático, muitos nem sabem que isso existe, nem o caminho que tomar. Entendi. Aí eu acho que entra outra vez a associação, buscando não só esse benefício, como outros que talvez até existam, mas que ninguém... Até mesmo na iniciativa privada, né? Você trazer patrocínios. É uma possibilidade que é bastante comum de acontecer em vários municípios, né? Nós tivemos agora uma entrevista com o Dr. Laerte Goulart, que tem uma RPPN, aliás, ele pediu que transformasse a sua área em RPPN, partiu dele esse objetivo, e ele colocou que aceita, vamos dizer assim, colaboradores, sei lá, talvez compartilhar sócios, a experiência dele. Para compartilhar a experiência dele e até para tornar aquilo autossustentável, tirando até, quem sabe, lucro disso, não é? Fazer um investimento ali, tornar aquilo ali viável turisticamente, né? Explorar aquilo de uma certa forma, mas protegendo, defendendo a área. Dentro dessa ideia de que, para a gente criar essa consciência de preservação, é preciso que você aproxime as pessoas, né, do meio ambiente. E aí estamos falando do meio ambiente natural ou do artificial. Porque se o ser humano, né, vai ficar enxergando o meio ambiente como uma coisa distante, que está lá do lado de lá da janela, né, naturalmente que o carinho e o apreço que ele vai ter por aquele patrimônio não vai ser o mesmo do que se ele puder estar desfrutando daquilo. Então, se você tem uma reserva biológica, um lugar que ninguém pode visitar, né, ele não vai ter o mesmo, né, o senso de preservação, o intuito de preservação das pessoas, da comunidade em volta, não vai ser o mesmo também. Então, eu acho que sempre, dentro do possível, eu acho que toda tentativa de se criar um uso sustentável para um patrimônio ambiental, tanto natural quanto artificial, é de fundamental importância, justamente para você aproximar as pessoas daquele bem e para que elas desenvolvam dentro delas aquele sentimento, né, de carinho, de apreço, de amor por aquele bem. Principalmente. Para que eles possam também, né, ter a vontade de preservar, porque senão fica uma coisa distante. Né? Eu estou aqui e o meio ambiente está lá, e não é isso. Nós estamos dentro do meio ambiente, cada vez
isso se torna mais evidente, né, no dia a dia das pessoas. Eu costumo dizer exatamente isso. Não adianta você pegar o meio ambiente, pegar os imóveis tombados e colocar tudo isso dentro de uma redoma, tá dentro, e deixar o ser humano de fora. Não adianta. Porque se você preserva para o ser humano. Com certeza. Não é verdade? Então, se ele não puder usufruir disso tudo, não adianta. Ele vai perder o gosto, né? Exato. Com certeza. E um outro trabalho que, de repente, a associação ou até outros órgãos podem fazer, também é o lado cultural, é o lado, vamos dizer assim, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né? A divulgação, fazer com que as pessoas tomem mais conhecimento da sua própria história, com certeza, do meio ambiente, para que tomem gosto para poder preservar eles mesmos. Até para saber, muitas dessas casas que a gente vê, elas não têm assim, uma informação do lado de fora. Essa casa foi construída em tal ano, aqui residiu. Talvez nessa associação seja possível criar um projeto, né, de se colocar placas, né, vamos dizer assim, com o mesmo padrão, tudo direitinho, e que alguma empresa venha a patrocinar essa iniciativa, né? Que é uma coisa interessante, porque vai estar divulgando a empresa, vai estar desenvolvendo, né, esse senso de valor dentro de cada um de nós petropolitanos sobre aquele imóvel, né, e não vai estar necessariamente gerando custo para o proprietário. Talvez seja até já estou aqui, caiu aqui uma ideia que de repente já pode ser um primeiro projeto aí da associação, né, quem sabe. Então, nós queremos aproveitar então para colocar à disposição o programa para você e para os amigos que quiserem participar dessa associação, se você puder divulgar o seu endereço de e-mail. Isso. Marcus, com U, _ aquele tracinho embaixo, lima@hotmail.com. Ou então, o nosso e-mail aqui também, que é o contato, @preservaçãoeprogresso.net, sem o tio, sem o cedilha. Mais uma vez eu quero te agradecer, sem cedilha. Mais uma vez eu quero te agradecer e dizer às pessoas que entrem em contato e vamos ver se a gente consegue, dentro de pouco tempo, estar com essa associação funcionando e fazendo desse programa a própria base para ele, para divulgar essa associação, os interesses da associação, trazer gente aqui que possa debater assuntos, trazer os próprios órgãos ambientais e de preservação para virem também aqui nos dizer o rumo que devemos tomar, o rumo que essas pessoas devem tomar, discutir esses assuntos, que eu acho que isso é muito importante. O importante é começar, né? Isso. Como já dizia o Gandhi, qualquer caminhada, por maior que seja, ela começa sempre com o primeiro passo, não tem jeito. Então, eu acho que esse hoje é o nosso primeiro passo. Ou talvez o primeiro tenha sido na sua entrevista anterior, esse já é o segundo, mas estamos aí, qualquer coisa que precisar, realmente, para nós, assim, até como petropolitano de coração, dois, né? Vai ser um prazer ajudar numa iniciativa dessa, com certeza. Tá bom, obrigado, Marcos. Nada, eu que agradeço. E vamos assistir o nosso próximo programa.